Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV Algarve. Estamos começando mais um Política em Foco desta sequência que estamos fazendo com todos os cabeças de lista do Algarve para as legislativas 2025. Hoje tenho o prazer de receber aqui Catarina Marques, do CDU. Seja muito bem-vinda, Catarina. Obrigada, Eudes. Um grande prazer recebê-la para essa nossa conversa que começa nesse instante aqui e espero que seja uma boa oportunidade para você falar um pouco das suas propostas. Catarina, vamos começar então. A gente sempre, no iniciozinho da conversa, dá espaço para que o candidato se apresente. Fale quem é a Catarina, um pouquinho da sua história e por que se envolver na política e se candidatar às legislativas. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma honra para mim, a título pessoal, estar cá, mas também em nome da Coligação Democrática Unitária, da CDU. A Catarina é uma mulher de Abril, nasci já depois do 25 de Abril. Sou professora, educadora de infância e professora de educação especial. Sou mãe. Neste momento já era dirigente sindical e neste momento também coordeno a União dos Sindicatos do Algarve, que é uma estrutura da CGTP, e portanto a Catarina é uma pessoa que gosta de estar ao lado dos trabalhadores, faço esse trabalho e também do ponto de vista da educação, na questão do desenvolvimento dos alunos, da escola pública, portanto também há essa Catarina, e depois há uma Catarina que gosta de conviver, que gosta de conversar, e sobretudo é isso. Porquê é que me candidatei? Candidatei-me por estas razões todas, porque também acho que posso dar o meu contributo, tanto à transformação da sociedade, e sobretudo à melhoria das condições de vida do nosso povo, dos trabalhadores, e porque tenho comigo uma equipa de gente muito válida, com muito conhecimento do Algarve, da realidade, e que também tem na sua perspectiva, portanto, esta transformação da sociedade, esta luta pela melhoria, pela elevação das condições de vida do nosso povo, e também com a perspectiva de progresso, de desenvolvimento do nosso país e daquilo tudo que o nosso país e a nossa região nos podem dar. E, portanto, por mim, mas por o coletivo também que me acompanha, de homens, mulheres, jovens, com essa ligação, acho que são sobretudo essas as razões, São boas razões pelas quais eu me candidatei e que estou candidata. São boas razões. Falar um pouquinho dessa coligação CDU, que é a junção do PCP e do PEV, então é do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista, os Verdes. Os Verdes. Exato. E temos também muitos democratas e patriotas. No fundo, a CDU é um projeto unitário, porque temos muita gente nas nossas listas que, não sendo militante do Partido Comunista, do PCP, ou não sendo militante do Partido Ecologista aos Verdes, do PEV, são pessoas que têm uma perspectiva de mudança da sociedade, de uma alteração, portanto, da sociedade, de uma alteração deste paradigma das condições de vida dos trabalhadores e do povo, e que veem na CDU, portanto, esse projeto coletivo e unitário que lhes permite também dar, portanto, o seu contributo nesta luta, portanto, com esta perspectiva de futuro. Falando desta palavra, né, comunismo, como filosofia ou como uma sinalização de preocupações, ela é muito bem aceita. Todo mundo, ninguém vai ser contra a melhoria de qualidade de trabalho para os trabalhadores. Ninguém vai ser contra que tenha uma vida digna qualquer pessoa. Então, essa parte filosófica, ela é entendida e aceita naturalmente por todos. Quando se fala em modelo de governo, aí já há uma reação complicada. O PCP, e eu estou puxando do PCP, mas a CDU defende o comunismo como filosofia e pegar esta parte, como eu citei, ou como modelo de governo, um país que possa
migrar para um sistema comunista? Nós vemos a sociedade e o mundo numa perspectiva de uma democracia avançada. Ou seja, nós não passamos de um sistema capitalista no qual estamos inseridos para um sistema comunista. Portanto, há um percurso, há um caminho que tem que se fazer. Portanto, nós defendemos esta democracia avançada, que essa democracia avançada, pela luta dos povos, pela luta dos trabalhadores, possa levar a uma sociedade socialista e depois dessa sociedade socialista, aí possamos caminhar, portanto, no caminho do comunismo. Eu acho que às vezes a dificuldade na percepção destes conceitos é porque nós sempre conhecemos a sociedade como ela está, portanto, uma sociedade capitalista. O que é que se pretende com o socialismo? É que, por exemplo, a distribuição da riqueza que é produzida pelos trabalhadores possa ser feita de uma outra forma, que as pessoas tenham acesso a serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, a educação, a segurança social, porque o comunismo já é num outro patamar de organização social que nós não temos exemplos de comunismo no mundo, apesar de muita gente achar que sim. Coreia do Norte. Temos países socialistas, porque um país comunista era um país em que já não haveria classes, em que trabalharíamos, portanto, todos para o bem comum, e isso é uma coisa que muitos consideram utópico. E se calhar, vista à luz da sociedade em que estamos hoje, até pode-se ver dessa perspectiva. Eu vou pegar esse gancho, justamente você usou uma boa palavra, a utopia. Então, mais uma vez, eu estou aqui provocando para que a gente converse um pouco dessa parte filosófica. Se você pensar como utopia, o comunismo é o céu. No céu não há diferenças, né? Para quem acredita, vamos dizer, no céu cristão, para quem acredita nisso, o comunismo seria as pessoas não têm mais diferença entre elas, todos vivem bem, todos têm o respeito daquela sociedade ao seu redor, ok. E aí, mais uma vez, pelo ponto de vista utópico, é desejável. Mas quando a gente leva para a prática, tem um componente que é o ser humano. E o ser humano, muitas vezes, ele é o primeiro a estragar, vamos dizer, esses planos. E aí, independente do que ele acredita, se é no capitalismo, no comunismo e tal, o ser humano começa a criar desvios nessa sociedade utópica. Indo para a prática, para a realidade, e sabendo que, é empírico, a gente sabe, não há uma sociedade comunista que tenha realmente acontecido e dado certo e que a gente possa falar, não, mas peraí, aqui deu certo. Sempre houve esses desvios dos seres humanos. Você ainda assim acredita que é o caminho? Seria o caminho ideal para Portugal? Claro que sim, que acredito. Até porque não temos exemplos de países comunistas que possam ter dado certo, porque, como estava a dizer, os exemplos que temos são até ao patamar de socialismo, mas temos os exemplos dos países capitalistas que nós já vimos que não resolvem, tanto, e que não resultam, e que não trazem melhoria. Portanto, estamos num sistema que não resolve o problema das pessoas e degrada as condições de vida. Temos que caminhar num sistema socialista para proporcionarmos essa elevação das condições e a melhoria. E depois, então, podermos passar para um outro patamar, que seria o comunismo. Portanto, era o que eu dizia inicialmente. São passos que vamos tendo que dar em termos de organização da sociedade para chegarmos depois, tanto a esse final, digamos assim, que seria a sociedade, portanto, comunista. O que você consegue elogiar do capitalismo? Tem alguma coisa no capitalismo que você fala, não, isso realmente é bom, ou nada? Não consigo dizer... Nada? Não tem um item assim? Não, isso sei, daqui... teríamos que, se calhar, pensar bem, mas Meritocracia, essa palavra da moda. Essa palavra não existe. A meritocracia... O que é a meritocracia para um jovem que tem 24 anos, que trabalha numa loja a receber o salário mínimo, que os pais não podem o ajudar na sua vida? Qual é que é a meritocracia? Onde é que há o empreendedorismo? Que a oportunidade deste jovem é a mesma de um jovem que vem de uma família com posses, que os pais ou a família lhe proporcionaram um determinado caminho. Portanto, nós não podemos.
A meritocracia A oportunidade não é a mesma, isso eu não concordo. É, a mesma. Nítido que não. Não é o mesmo. Mas, apesar da oportunidade, e aí eu concordo, e a hipocrisia, quem diga que não, as condições são as mesmas. Evidentemente que não. E eu nem falo tanto da preparação. Eu falo muito, e aí, usando nomenclatura moderna, do networking mesmo. Uma família rica, ela tem conexões, claro, que ela vai facilitar o percurso do seu filho. Isso é natural, talvez não é desejável para uma sociedade justa, mas eu adoro essa frase dos portugueses, é o que é. eu conheço muitos jovens, milhares de jovens com mérito para muitas coisas e que não tiveram a oportunidade de colocar o seu mérito tanto ao serviço. Eu concordo. Do nosso país, por exemplo. Eu quero completar só assim. Ó. Então eu entendo que a relação não é 100% justa, mas, ao fim e ao cabo, mesmo um jovem de uma família muito simples, que tenha tido uma escola que não tenha sido a mais adequada do mundo, que ele tenha um monte de dificuldades, o caminho pode ser mais duro, mas ele existe. O caminho do crescimento pode ser mais complexo, pode ser injusto, pode ser dolorido, mas ele existe. Eu acho que isso é que é uma utopia. Porque se nós olharmos à luz, a esse caminho que pode ser feito com essa dureza. Mas, por exemplo, o que é que acontece hoje no nosso país? Mas há exemplos, a gente pode citar exemplos. Muitos jovens hoje já não têm a possibilidade de aceder a graus mais elevados do conhecimento. Por exemplo, ir para uma universidade. Hoje, grande parte das famílias trabalhadoras não tem possibilidades de pagar para que os seus filhos possam aceder tanto ao ensino superior. As propinas, a habitação, um conjunto de obstáculos que são criados. O que é que estes jovens vão fazer? Vão trabalhar noutros sítios, salários baixos, normalmente salário mínimo, e, portanto, onde é que está aqui tanta igualdade de oportunidade? Pode acontecer um jovem que mas a maioria dos jovens no nosso país luta diariamente para sobreviver. Portanto, falar de meritocracia com um jovem que leva 770 euros para casa, que não teve a possibilidade de aceder ao ensino superior, que não tem a possibilidade de ter uma habitação, isso é irreal, quase. Muito bem. Eu estou aqui para provocar. Vamos em frente. Já filosofamos um pouco a respeito vamos dizer, da filosofia do partido mesmo e da CDU, mas agora a gente vai começar nos temas menos filosóficos e mais reais, e entre eles, eu tenho certeza que vai te causar incômodo, mas nós temos que falar de Donald Trump, eleito recentemente nos Estados Unidos, fazendo o mundo se mexer. O mundo não é mais o mesmo e, ao que parece, vai continuar havendo mudanças para os próximos meses e anos provocadas por este líder. Alguns consideram um grande líder, outros consideram um péssimo líder, mas que ele está causando mudanças, é natural que todos estão vendo. Para Portugal e para a Europa, o que está acontecendo, causado por Donald Trump, é uma oportunidade ou é um castigo? Eu acho que para Portugal é uma oportunidade. E é uma oportunidade, primeiro, nós percebemos que estamos muito subjugados ao imperialismo norte-americano. Nós não podemos substituir a subjugação ao imperialismo norte-americano por uma subjugação a Bruxelas, à União Europeia. Portanto, eu acho que isto pode ser uma oportunidade em que sentido? No sentido do nosso próprio crescimento. Nós temos que crescer, nós temos que produzir, nós temos que nos tornar mais independentes do ponto de vista alimentar, do ponto de vista energético, do ponto de vista da produção, dos setores estratégicos para a nossa economia, até para dar resposta a estes ataques exteriores que vêm pela política do Donald Trump, mas também já vinham da do Biden. Aqui pode haver uma certa mudança de cara, mais ou menos agressivo, mais ou menos explícito, mas a política de base norte-americana é esta.
é uma política imperialista, militarista. Portanto, nós envolvemos aqui numa tendência. A situação internacional hoje é de um aumento das guerras, das agressões. E, portanto, eu acho que isto pode ser uma oportunidade para o nosso país crescer e desenvolver-se, para estarmos cada vez menos dependentes do exterior e para podermos dar resposta a quando esse exterior tanto nos agride de alguma maneira. Você citou que Portugal não deve estar tão dependente de Estados Unidos, e aí eu vou fazer por consequência, os países da Europa têm que ter esse raciocínio. Você citou Bruxelas, mas você não citou a China. A China também é nítido que tem um projeto de poder mundial equiparado ao americano. Estratégias diferentes, talvez objetivos diferentes, mas também uma espécie de imperialismo, com uma diferença. O Donald Trump ganhou uma eleição, depois ele perdeu, depois ele ganhou de novo. Há uma democracia. Bruxelas, nós estamos falando da Europa democrática, onde há, pelo menos em tese, na lei, possibilidade de troca de comando, e há casos específicos que a gente pode dizer que houve isso. Na China, não. Xi Jinping está lá há algum tempo e ele vai ficar até quando ele quiser. Não há uma democracia na China. Queria que você falasse, por que você não citou a China? E eu estou fazendo isso como uma forma de provocação, porque os críticos à CDU vão falar, tá vendo? Estou te dando a oportunidade de você se defender ou fazer a sua avaliação do que vão dizer. Tá vendo? CDU fala do imperialismo americano, mas não falou do imperialismo chinês. Primeiro fale isso e depois fale um pouco sobre democracia, já que na China nem na lei está aprovado. Assim, do ponto de vista da forma de eleição na China ou noutros países, eu não me quero meter nisso, porque nem tenho esse conhecimento e também não me quero ingerir na vida de cada um dos países. Perfeito. Agora, uma coisa é certa. O imperialismo norte-americano, o que é que tem causado? Tem causado morte, destruição, guerras. O imperialismo, isto são palavras do Eutz, não são minhas, estou a citá-lo, pode me citar. Chinês, que pode existir nessa perspectiva, mas pelo menos as condições de vida do povo não são as mesmas do povo americano. E a ideia que tenho da China, do conhecimento que tenho da China, é que este avanço na tecnologia, na indústria, na ciência, serviu para a China crescer como potência económica, sem dúvida, mas foi também canalizada tanto para a melhoria das condições de vida do seu povo. E isso eu não vejo, por exemplo, nos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a principal diferença, se calhar, será esta. Mas pronto, mais também nós hoje temos conhecimento da China mais nos últimos anos pelo desenvolvimento que tem havido, e eu acho que a principal diferença pode ser realmente essa, é que ambos cresceram da forma que cresceram, mas as condições que proporcionam ao seu povo e ao desenvolvimento, nós vemos hoje, por exemplo, em questão de saúde, de educação, de transportes, de habitação. Portanto, a China proporcionou esse progresso, digamos assim. Os Estados Unidos, com o desenvolvimento que teve em décadas passadas, não apostou nisso. E a China eu nunca tenho conhecimento da China ter entrado, por exemplo, em guerra com outros povos. Os Estados Unidos têm um histórico do Vietnã ao Iraque. A China moderna, ela, vamos dizer, gastou energia para organizar o próprio país, mas há sim históricos de que a China não diretamente, mas indiretamente financiou, enviou equipamentos, armamentos, mas nós não vamos estender para falar da China, até porque não é uma eleição da China. Vamos falar, tem muita coisa para falar do Algarve. Exatamente. Antes ainda de chegar no Algarve, acho que é um tema que não dá para não falar, e é novo esse tema, é o apagão que houve ontem, que gerou, primeiro,
a primeira reação, um apagão, acabou a energia. Na sequência, algumas notícias irresponsáveis começaram a sair, e até de alguns órgãos de comunicação, que, ao não explicar direito frases como o exército foi convocado, gerou pânico. Muitas pessoas correram aos supermercados e fizeram compras. Eu também comprei. Eu tenho salsicha, atum e sardinha para os próximos 3 anos, pelo menos. E acho que muitas pessoas fizeram o mesmo. E que, ao final do dia, o governo, o governo, eu não estou dizendo quem está no governo, Portugal reagiu relativamente rápido. 10 horas, 12 horas depois, a maior parte do país já estava com energia de volta. Eu quero que você fale a respeito do apagão, da reação de Portugal, o tempo de reação, e sobre o debate que está na mesa agora existe uma dependência energética portuguesa que não é saudável para o país? Exato, era mesmo aí que eu ia ficar. Esse é que é o problema, porque a razão... nós tivemos o apagão ontem, todos fomos vítimas, digamos assim, deste apagão. Agora, há aqui uma questão que é fundamental. Primeiro, nós precisamos de conhecer os mecanismos que temos no país para dar tanta resposta necessária à nossa população. Okay. Mas há aqui várias coisas que aconteceram ao longo dos anos que têm a responsabilidade tanto na situação em que nós estamos hoje. Nós, por exemplo, temos... opções políticas de encerrar centrais elétricas a carvão. Temos a opção política de encerrar centrais hidroelétricas. Nós tivemos opções políticas de privatização da EDP. Começou com o governo PS-PSD e foi por ali afora, de 97 a 2003, a EDP foi desmantelada. Ou seja, o que é que nós hoje temos? Nós hoje temos... do ponto de vista da produção, da distribuição e da própria gestão do controlo, tanto energético, temos várias empresas e temos o setor privado. E, portanto, este problema de termos entregue um setor tão importante, tão estratégico como o setor energético aos privados, é um problema, tornou-nos dependentes, tanto dessa energia. Nós temos cerca de 30% da energia que compramos a Espanha. Sim. Ou seja, esta linha de liberalismo, liberalizar o mercado, de privatizar o mercado, depois quando acontecem coisas deste género, vemos que não são as melhores opções. Portanto, nós defendemos que setores estratégicos da nossa economia, o energético é um deles, devem estar sobre, portanto, o domínio público. E, portanto, há essas políticas que foram sendo estabelecidas neste sentido. Eu até faço uma pergunta. Porque é que, por exemplo, a França e a Alemanha estão neste momento já num processo de reversão para o controle público do setor energético? Porque perceberam que a privatização ou a liberalização deste mercado não lhes era benéfico. Numa situação destas, portanto, ficámos dependentes, portanto, desta resposta. Portanto, nós, para termos segurança, soberania energética, precisamos, de facto, deste controle público. E depois, eu sei que ainda não estamos a falar no Algarve, vamos agora. Mas já agora dizer o seguinte, porque no que diz respeito, por exemplo, às centrais hidroelétricas, nós este ano até tivemos a sorte que choveu muito, mas também temos esse handicap, que é como somos uma região mais de seca, portanto a produção hidroelétrica tem outras componentes, se não houver água também não se faz. E portanto, eu acho que é sobretudo de se sublinhar a questão, portanto, de transformar, passar para o domínio público os setores estratégicos e, neste caso em concreto, o setor da energia. E, portanto, as opções políticas têm que passar por aí para não termos esta dependência que notámos na pele ontem e já agora a resposta também mais lenta. Porque como não temos esse domínio, a resposta é mais lenta. Eu, por acaso, ontem estava em Espanha, quando o apagão se deu, e ao fim de 3, 4 horas, mais ou menos a energia elétrica tinha sido reposta nas principais cidades. Aqui em Portugal levamos
um dia inteiro. Assim, essas informações um pouco desencontradas, tive informação que em Madrid, no Algarve voltou antes de Madrid. Eu não tenho certeza absoluta, porque essas informações ainda estão, né, bem voláteis Eu ainda, estava cada em um. Sevilha e sei que em Em 3 Sevilha horas foi rápido. foi Ótimo, rápido. ótimo. Faltou por volta do 12h30 e eram perto de 4 horas, Já já havia, havia ótimo. sinais. E, portanto, aquilo que nós dizemos é o controle estratégico, portanto, destas Ok. empresas, mas é também unificar, do ponto de vista da distribuição, do ponto de vista da produção, unificar. Nós hoje temos a EDP, temos a REN, temos empresas privadas, um conjunto de empresas diferentes em cada um destes aspectos de distribuição, de produção, de controle, Sim. que depois não é fácil controlar, nem é fácil dar a resposta depois para a reposição, como nós vimos, Sim. como nós vimos no dia de ontem. Vamos para o Algarve agora, vamos aterrissar no nosso Algarve agora e começar falando de turismo e fazer uma pergunta bem baseada nos tempos atuais de branco e preto, sim e não, direita, esquerda. O turismo é herói ou é vilão do Algarve? O turismo é as duas coisas. É herói e é vilão. Explica. É herói porque, de facto, nós temos condições atmosféricas, geográficas espetaculares e, portanto, devemos apostar nesse setor como um setor produtivo da nossa região. É vilão quando só temos ou baseamos na monoatividade do turismo e quando, sobretudo, os trabalhadores que trabalham na hotelaria, na restauração, no turismo do Algarve, são desvalorizados, tanto com baixos salários, com condições de vida miseráveis. E, portanto, o turismo tem esta capacidade de ser herói, mas também é vilão, tanto neste sentido. Quando você fala de baixos salários, eu já ouvi várias vezes, inclusive de empresários do setor, que eles falam o seguinte: a gente não consegue pagar mais porque a fatia de impostos, né, o valor que a gente recebe, vai muito grande para o Estado e aí o que é inegável é aquela história de que vai uma fatia muito grande para o Estado e o Estado central, Lisboa, devolve muito pouco para o Algarve. Não é justa a devolução. Você seria a favor de diminuição de impostos e consequente melhoria de salários para os trabalhadores? Ainda bem que me faz essa pergunta, Que bom. porque a questão dos impostos às vezes cria confusão na cabeça das pessoas e eu acho que há aqui um episódio que se calhar esclarece ou elucida o que é esta questão dos impostos. Nós hoje o que é que temos? Perguntou-me se eu era a favor de baixar os impostos. Somos a favor de baixar os impostos ao trabalho. Portanto, o IRS, sim, até devíamos ter mais escalões, consoante tanto o grau financeiro e económico que as famílias têm. Percebo. Agora, o que é que nós hoje temos? Nós hoje temos o nosso governo, este e anteriores governos, a baixar o IRC que os benefícios fiscais que dão é a empresas que têm lucros, eu até diria escandalosos. Portanto, os benefícios fiscais são dados aos grandes grupos económicos, e falamos da EDP, falamos da Galp, falamos da Jerónimo Martins, falamos do Continente, falamos de uma série de empresas grandes que têm, de facto, benefícios fiscais e uma baixa de IRC. Agora, quando falamos dos trabalhadores, quando falamos das microempresas, a microempresa é o cabeleireiro, é a esteticista, é a oficina de mecânica, o café, portanto, que é a nossa rede económica, é essa. Quando falamos dos trabalhadores das micro e pequenas empresas, isso não é assim. Portanto, o governo dá benefícios fiscais aos grandes, mas não apoia com benefícios fiscais ou com baixa de IRS ou de IRC para as pequenas empresas. Okay. E aí é que se dá o problema. E o episódio que eu acho que clarificou foi este governo deu-nos, no ano anterior, 2 meses de uma baixa de impostos. As pessoas acharam que com aquela baixa de impostos receberam mais de salário, mas isso foi um engodo, foi um engano, porque agora que estamos a fazer o nosso IRS, a maioria das pessoas que não pagava passou a pagar.
E as pessoas que pagavam, que recebiam alguma coisa, este ano receberam muito mais. Esse é o meu exemplo até concreto. Portanto, eu acho que isto dá para perceber que o aumento dos salários não tem nada a ver com os impostos. Nós precisamos de aumentar os salários para os trabalhadores e para o povo terem melhores condições de vida. Precisamos de aumentar os salários até para os trabalhadores poderem dinamizar a economia interna e para os micro, pequenos e médios empresários também poderem ter quem lhes compre tanto os seus produtos. A questão dos impostos é uma outra coisa, porque neste momento os impostos, nós pagamos impostos que deviam ser canalizados para a saúde pública, para a educação pública, para os transportes públicos. Sim. O que nós hoje temos é, baixamos os impostos aos que têm muito e agravamos os impostos para os que trabalham, para os que têm pequenos negócios. Evidentemente que cada um desses temas daria uma conversa de 1 hora inteira para a gente analisar, então a gente tem que ir passando para os outros temas aqui. E você falou de saúde. A saúde do Algarve, ela é de alguma maneira subdimensionada, porque ela é a resposta que o governo e os governos vêm dando ao Algarve é 450 mil pessoas. 450 mil pessoas, tem que ter isso, aquilo, aquele outro, tantos médicos, e esquece que vem 5, 6 milhões de pessoas todos os anos de fora de Portugal para essa mesma região. Só o hospital aqui de Faro, ele chega a receber 160 nacionalidades no mesmo ano. Eu estou falando de saúde, você pode falar o que você entende da saúde. Agora, eu queria que você puxasse um ponto que a gente já vai debater mais a respeito dele em outros itens. Por que o Algarve não consegue ter força política suficiente para que, por exemplo, o Hospital Central, que vem sendo prometido há 25 anos, não tenha se concretizado? Eu respondo-lhe já a essa pergunta. Por e depois favor. Já falamos na saúde. Okay. Porque os deputados que têm sido eleitos para o Algarve não têm feito essa força na Assembleia da República em defesa daqueles que são os equipamentos necessários à população. Essa é uma questão central. Mas eu vou fazer uma puxada nesse assunto. Você acha que é uma falta de vontade ou de esforço desses deputados, independente de quem foram, nesses últimos 25 anos? Ou é simplesmente uma falta de força política da região? Não, eu acho que no fundo são opções políticas. Pessoais. Ou seja, não são pessoais, são opções políticas, porque a CDU também até 2019 teve deputados eleitos, teve um deputado eleito para o Algarve e não conseguiu, que fez um trabalho meritório no que diz respeito à defesa da saúde na região. Sim. As opções políticas aqui são, nós vamos, no dia 18 de maio, vamos eleger 230 deputados para a Assembleia da República. Qual é que é o problema? É que a maioria destes deputados são deputados que estão comprometidos com a saúde privada, estão comprometidos com os grandes grupos económicos, estão comprometidos com o capital do nosso país. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de inverter esta situação. Precisamos ter mais deputados eleitos na Assembleia da República que estejam comprometidos com os trabalhadores, com a valorização do trabalho, com o desenvolvimento da região, com os serviços públicos, nomeadamente tanto com a questão da saúde. E há aqui um problema. O Serviço Nacional de Saúde é uma conquista de Abril. Nós não tínhamos saúde no nosso país e, portanto, depois do 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde é uma importante conquista que permitiu a que todos tivessem, portanto, acesso aos cuidados de saúde. Ao longo dos anos e de sucessivos governos, como disse e bem, houve um ataque sistemático a tudo o que era serviços públicos. Eu faço esta pergunta. Como é que é possível que mais de metade do orçamento do Estado da saúde seja canalizado para a saúde privada? Se esses 55% do orçamento da saúde, do orçamento do Estado, fosse canalizado para o Serviço Nacional de Saúde, nós tínhamos mais equipamentos, já tínhamos o Hospital Central construído, tínhamos a valorização dos seus profissionais, tínhamos meios técnicos, tínhamos recursos humanos
Agora, nós retiramos do Serviço Nacional de Saúde e entregamos aos CUFs, aos grupos Melos, aos hospitais privados. Assim é difícil termos saúde no Algarve. Mas assim, normalmente as empresas privadas, elas são mais ágeis. É natural. É Nós natural. não temos nada contra o setor Não, privado. eu percebi. Agora, Eu percebi. o dinheiro dos contribuintes, o Mas, dinheiro do mas, Estado tem que ir para a saúde pública. não, mas o que eu falo assim, isso não foi uma opção, porque assim, quando você contrata, pelo menos em teoria, e eu não estou dizendo que não há desvios, no mundo inteiro há desvios se fala que é por causa disso, mas no fundo tem alguma outra coisa errada. Então, excetuando-se os desvios, normalmente quando se faz a opção de um serviço privado, seja para qualquer tema, no caso de saúde, é pela flexibilidade, agilidade e a capacidade de se adaptar mais rápida que a empresa privada tem. Porque a empresa privada tem um dono, tem um conselho gestor que simplesmente toma a decisão. Contrata, não contrata, manda embora, compra o equipamento, tal. O Estado é mais pesado, é mais burocrático. Para comprar o mesmo equipamento, Exato. O privado compra em um mês e o público não constrói o hospital em 25 anos, porque não foi construído esse hospital, não foi por falta de dinheiro. Não foi por falta de dinheiro. Foi porque o sistema público, o Estado é pesado. E aí entram questões políticas, questões logísticas, questões de orçamento, uma série de outras questões que tiram essa agilidade. Então, voltando no que você disse, os privados não podem ser grandes e bons parceiros, sendo devidamente fiscalizados e tudo que tem que ser feito nesse sentido. Não dá para ter essa boa relação entre os privados, mesmo sendo subsidiados e pagos pelo Estado? Eu acho. Me estendi um pouco, desculpa. Nós consideramos que a saúde se houver saúde privada, haja saúde privada. Okay. Quem quer ter Utilize. saúde privada tenha. Se Perfeito. tiver possibilidades de ter seguros de saúde que tenha, é um negócio. E como negócio, o patrão gera o negócio, tem os seus lucros, trata lá da sua empresa. O que nós não podemos aceitar é que o dinheiro de todos nós, ainda há pouco falávamos de impostos, é que o dinheiro de todos nós, que é o dinheiro que depois fica no orçamento do Estado, seja canalizado para esses negócios. Isso é que não podemos aceitar. Tenham os seus negócios privados de saúde, tudo bem, não temos nada contra isso. Agora, o dinheiro do Estado, o dinheiro do orçamento do Estado, tem que ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde. A saúde é um direito. Nós não temos que pagar para ter saúde. E hoje o que está a acontecer é, por esta degradação, pela falta de investimento, as pessoas, porque precisam ter saúde, acabam por adquirir seguros de saúde, que seguros de saúde esses, que se a saúde pública, se o Serviço Nacional de Saúde deixar de existir, estes seguros de saúde depois vão ser especulativos. Hoje pagamos 30 ou 40 euros por mês, passamos a pagar 500 ou 600. Os Estados Unidos é um bom exemplo em matéria de saúde privada. Muita gente tem que hipotecar casas para ter um tratamento à diabetes ou para fazer uma ressonância magnética. E, portanto, isto é que não podemos aceitar. A saúde é um direito, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser financiado pelo orçamento do Estado e estes mais de 50% que o orçamento do Estado canaliza para o negócio privado tem que ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Opinião dada, esclarecido. Vamos para o próximo tema, que é mais um desses temas que se repetem. A gente fala, entra ano, sai ano, e eu, em poucos anos que estou aqui, mas é um tema que se repete há muitos anos no Algarve, habitação. Se fala algumas coisas hoje em dia deveria haver uma lei que limita que a pessoa, ou seja, que o privado, quem tem, né, ou investiu num apartamento, num T2, num T3, não importa, e aluga, que ele tenha uma limitação, um teto para o aluguer desse imóvel, e se fala em outras soluções. Como você enxerga, o problema existe, todos sabemos qual é, todos sabemos as sequelas que eles causam, de dificuldade de manutenção de pessoas que queiram ficar naquela região, tal, no caso do Algarve, mas como é que se soluciona isso? É com mais Estado, com mais privado, qual é a sua fórmula?
E assim, esta questão da habitação é de facto um problema, é um problema muito grave, é um problema transversal ao país, mas é um problema que se agrava na região. Porque o Algarve é onde as casas são mais caras, e depois temos aqui outros problemas associados. Nós precisamos ter, como é que nós fixamos na região médicos, enfermeiros, professores, se nós não temos essa resposta habitacional. E o problema da habitação, nós já dizemos isto há muitos anos, tem que haver uma resolução do Estado. Portanto, o Estado tem que construir habitação. E é da responsabilidade do Estado a construção da habitação. Nos últimos anos têm passado essa responsabilidade para os municípios. A maior parte das câmaras municipais não tem capacidade financeira para a construção, nem tem que o fazer. Algumas têm se esforçado para fazer, mas outras não têm essa capacidade. Algumas que até têm alguma capacidade financeira. Sim. Nós temos 16 municípios no Algarve, se 3 tiverem essa capacidade é muito. Sim. Olhamos para a Vila do Bispo, ou para Alcotim, ou para Olhão. Mais complicado, sim. As câmaras, portanto, não têm essa capacidade e nem têm que ter. Portanto, nem têm que ter essa pressão em cima delas, porque, de facto, a obrigação de construir é do Estado. Havendo uma construção do Estado, esse problema era resolvido. Outra coisa, em termos do gasto que as famílias hoje têm do seu orçamento um gasto absurdo para a habitação. Mas nós temos, por exemplo, a banca com mais de 5 mil milhões de euros de lucros diários. E, portanto, a banca também pode contribuir no abaixamento e no apoio às famílias para pagar o seu crédito, tanto à habitação. Em relação aos tetos, nós temos que estabelecer tetos no sentido que neste momento não há outra resposta. Portanto, não havendo resposta pública, nós estamos sujeitos à especulação imobiliária. Como é que é possível, aqui em Faro, onde nós estamos, que um T1 ultrapasse os 800 euros, que um T2 ultrapasse os 1.200, 1.300 euros, quando o salário mínimo, que é o salário que grande parte da população do Algarve recebe, é 870, mas brutos, pois com os descontos vai aos 777, julgo eu que é este valor. E, portanto, este problema da habitação tem que ser revisto com mais construção. E uma outra coisa que eu acho que também é preciso estabelecer, mesmo na habitação privada. Só não ficou muito claro para mim, assim, da sua resposta. Uma pessoa que tem um apartamento para alugar, o Estado limitaria o valor? Enquanto ele não consegue dar a resposta. Senão, como é que damos habitação ao povo e aos trabalhadores, às populações? Deixamos na rua. Mas isso invariavelmente não dá errado, porque pode criar duas coisas. A primeira delas é a pessoa falar assim, não alugo, e o Estado vai obrigá-la a alugar. Não, é um problema. O Estado não vai obrigar. Eu reforço a outra ideia que no fundo é que resolveria o problema. Portanto, tem que haver construção. Ponto final. Não há outra maneira de Esse é o caminho principal, então. Resolver o problema da habitação com mais construção. Ok. E o outro aspecto que eu ia falar, que também tem a ver com o privado, que é a questão da estabilidade, da segurança. Nós hoje alugamos uma casa e não sabemos quanto tempo é que podemos ficar naquela casa. E, portanto, o que defendemos é que essa estabilidade de contratos tinha que invariavelmente ir até aos 10 anos. Uma década. Eu alugo uma casa com a certeza de que durante 10 anos eu não saio daqui. Porque essa instabilidade... Mas pensa, a gente sempre tem que pensar assim, do lado do proprietário. Ele não sabe a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 anos. Nós temos que ter essa segurança, porque nós não 10. podemos... Eu entendo a lógica, eu só não sei se o número ele não é muito... Nós agora iniciamos um jovem, a sua família... Hoje os contratos são base de 3 anos, é isso? Há alguns que nem contratos há, portanto a especulação é muito grande. Um jovem casal tem um bebê, alugou uma casa... Daqui a um ano têm que sair, tem uma criança, se calhar até já ponderavam ter outra. Mas legalmente são 3 anos. Tem que haver uma estabilidade, que eu acho que essa estabilidade devia ser, achamos, a CDU, tanto que essa estabilidade devia ser no mínimo 10 anos.
Depois é preciso regular preços, porque se o Estado não tem possibilidades de construir, que tem, mas imaginemos que davam esse argumento, não havia possibilidades. Então temos que regular o preço dos privados, mesmo que seja com algum apoio, inclusivamente do Estado. E temos que baixar o preço das rendas, sem dúvida nenhuma. É incomportável. É que me parece, eu entendo a lógica, mas é que me parece assim, o Estado incompetente vai resolver. Mas o Estado não tinha que ser incompetente. Não, mas ele porque ele não deu solução. E eu, mais uma vez aqui. É as opções políticas é o que há. temos tido. Aí, assim, ele não foi competente, vamos chamar assim. Ele não foi competente até o momento. E aí, para solucionar um erro da sua própria incompetência, ele usa a competência de quem teve, porque quem comprou um segundo imóvel, tal, de alguma maneira ele teve alguma competência. Mas eu não vejo isso assim, porque nós até podemos estar a falar aqui duas coisas diferentes. Nós temos uma pessoa que tem um apartamento e que aluga. Sim. E que tem muitas dificuldades, e se não pedir uma renda também, com o que paga, também não consegue. Porque às vezes ele fez isso como uma solução porque... não é isso. Por exemplo, quando nós dizemos construir, é construir a preços acessíveis. Se olharmos para as cidades, o que não faltam é gruas com construção. Sim. Agora, construção a que preços? 300 mil, 400 mil, meio milhão. Sim. Isto não é comportável para a carteira dos algarvios, dos portugueses, dos trabalhadores. Portanto, a especulação passa por aí. Não é a pessoa que tem uma casa e que até aluga. Não estamos a falar nisso. A especulação é a construção em massa de privados, muitos prédios, muitos apartamentos, mas depois a preços que não são comportáveis à vida real das pessoas. Catarina, a conversa está muito boa, mas a gente já está chegando no caminho final aqui. Ok. Já são quase 50 minutos de conversa. E eu quero, antes de passar para as suas considerações finais, eu quero abordar mais um tema aqui que eu acho que é importante. Vamos supor que você foi eleita. Então, conseguiu uma representatividade histórica importante e você vai para a Assembleia da República acompanhada de 8 companheiros algarvios de outras designações políticas. À direita, à esquerda, não importa. Você enxerga a possibilidade de juntos criarem algum tipo de sinergia para defender, porque eu ouço de mais à direita, mais à esquerda, mais ou menos as mesmas preocupações com o Algarve e com sugestões similares, talvez abordagens diferentes de como fazer. Você daria as mãos para, independente de quem seja eleito dos outros 8 deputados, para defender o Algarve, ou as diferenças políticas, em alguns casos, são tão insuperáveis que não dá para andar junto nem em prol de temas que são similares? Eu acho que a defesa do Algarve não se limita só a estes 9 que vão ser eleitos. A defesa do Algarve é feita com políticas que se constroem a partir da Assembleia da República. Ou seja, não são estes 8 que vão defender o Algarve. Sim. Portanto, estes 8 vão integrar partidos políticos que têm assento na Assembleia da República. Sim. E que tomam decisões políticas sobre a vida das pessoas consoante a sua própria opção política. Sim. E, portanto, quando nós vemos que, e falemos dos que lá estão, dos que lá estiveram, nós temos um governo do PSD-CDS que neste último ano de governação, apoiado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, neste último ano de governação, o que é que aconteceu? As condições de vida das pessoas degradaram-se ainda mais. Portanto, não melhoramos nada, nem do ponto de vista das condições de vida, nem do ponto de vista dos serviços públicos. Pelo contrário, estamos pior. Temos um Partido Socialista que deu a mão a este governo e a esta coligação, viabilizando um orçamento do Estado que agravava a legislação laboral, que agravava as condições de vida, portanto, dos trabalhadores e do povo. Portanto, estas são opções políticas. Okay. Portanto, a opção política, defender o Algarve, passa por uma alternativa política. Ou seja, nós temos que romper
Com estas opções políticas que tivemos até hoje e com partidos que têm apoiado estas opções políticas, temos que romper e temos que caminhar no sentido de uma alternativa política que é aquela que nós apresentamos como projeto ao nosso povo, que é uma alternativa política, patriótica, de esquerda, de defesa dos trabalhadores, dos micro e pequenos empresários, dos serviços públicos, da paz, que há pouco falávamos que o mundo estava mais em guerra, mas nós defendemos há muito, portanto, a paz e o caminho da paz, e, portanto, é neste sentido que devemos seguir. Eu não falei de uma série de coisas, tinha falado do Algarve, não sei se ainda há essa possibilidade. Nosso tempo esgotou, mas se você quiser, você tem as coisas... Pois não, rápido. Nós falámos de salários, que são importantes, falámos de saúde, que tem que ser o Serviço Nacional de Saúde, falámos da habitação. Nós temos um problema também, que é a questão dos transportes. Sim. Nós precisávamos ter um operador público regional, portanto, que desse resposta ao Algarve do ponto de vista da rede de transportes. Sim. Nós precisamos de creches gratuitas para as nossas crianças. Nós precisamos de revitalizar a Estrada Nacional 124 e acabar a obra da Estrada Nacional 125, que é uma parceria público-privada, ou seja, ao Estado, que somos todos nós, continuamos a dar dinheiro à empresa que não faz a obra, é uma opção política, e temos de ter aqui uma questão, para terminar mesmo, também a questão do ambiente, tanto a água pública, a gestão da água pública, e isto na perspectiva, portanto, da melhoria das condições de vida dos algarvios e de quem cá vive, de quem cá trabalha, sim, que tem a noção que nós somos vistos, e muitas vezes somos vistos como periferia, sim, e temos que investir e temos que fazer o Algarve desenvolver-se e progredir, e o Algarve tem muitas potencialidades, e portanto só o voto na CDU, só esta mudança, esta alternativa política é que pode efetivamente concretizar essa melhoria das condições de vida. Catarina Marques, muito obrigado, mas eu quero que você faça os seus últimos instantes ali, pode pedir, como você falou, suas considerações finais, olhando agora para quem está nos assistindo. E para quem nos está a assistir, sublinho este aspecto em concreto, que é os trabalhadores e o povo português, o que precisa é de romper com a política de sucessivos governos, de romper com uma política de direita praticada por PSD-CDS, mas também apoiada por Iniciativa Liberal e Chega, o liberalismo, porque ainda há pouco falámos na questão energética. Precisamos de romper com esta política e precisamos de construir uma alternativa política patriótica de esquerda que valorize os trabalhadores, que valorize os micro e pequenos empresários, que valorize a nossa região e que aponte o progresso e o desenvolvimento do nosso país no futuro. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada por terem assistido também. Foi um prazer estar aqui nesse tempo com você. Como a gente sempre tem repetido, a Conect TV Algarve tem esse projeto e vai manter sempre esse espírito 100% democrático. Não há grandes, não há pequenos, há sim muitas opiniões, muita coisa a se dizer e a se falar para sempre valorizar o nosso Algarve. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Continuem sempre conectados com a Conect TV Algarve. Uma boa noite.